Uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu preciso que você abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 37, o versículo é o de número 5. Gênesis 37, verso 5. Depois, se você puder se manter com a Bíblia aberta e acompanhando, vai ser bem importante. Nos diz assim a palavra do Senhor: Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Deixa eu ler de novo. E teve José um sonho. Você pode repetir comigo? E teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco. Fala conosco aquilo que nós nem viemos muito animados para ouvir, mas fala conosco aquilo que nós estamos precisando ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças, pois a Tua palavra tem poder para mudar a história da nossa vida, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Esse é o momento em que vai começar a se relatar a história de um jovem, 17 anos de idade, era José. Um dos grandes homens do Velho Testamento, mas alguém que de uma forma muito centrada, muito equilibrada, cresceu ao longo da história. Ele é alguém que nos ensina que a maneira mais segura até hoje de se subir ainda se chama escada, que nos oferece a oportunidade de irmos um degrau de cada vez. Eu costumo dizer que quem nasce grande é monstro. Nada melhor do que galgar, do que crescer, do que não queimar etapas, do que viver, certo? Os momentos, sejam eles fáceis ou difíceis da vida, que vão nos levar para a próxima fase, para o próximo estágio. José, o presente momento, ele é o irmão mais novo. Só Benjamim nasce depois dele. José é o irmão caçula e ele tem nos seus irmãos mais velhos um comportamento extremamente ruim, um comportamento nocivo. E ele cresce nesse ambiente onde seus irmãos mais velhos, que serviriam para ele de parâmetro, que serviria para ele de referencial, os referenciais de José não são bons referenciais. E ele poderia perfeitamente copiar, ou seja, reproduzir o comportamento de seus irmãos mais velhos. Mas vamos dar uma olhadinha, porque o texto diz que esses irmãos mais velhos não gostavam dele, tinham alguns problemas. Mas vamos dar uma olhadinha em quem é esse moço para você entender e onde ele conseguiu chegar. O texto começa dizendo que um homem está fugindo de um problema que teve com sua família. Seu irmão deseja matá-lo. E Jacó então é orientado por Isaac e Rebeca para ir para a terra dos parentes de Rebeca. E quando Jacó está chegando, ele se depara, para mim, uma das mulheres mais lindas da Bíblia, sem dúvida, seu nome Raquel, porque ninguém ia trabalhar o tanto que esse cara trabalhou para casar com a mulher feia. Não é verdade? Raquel devia ser uma coisa extraordinária, que o camarada ele vai trabalhar praticamente 14 anos para casar com a dona, certo? E eu imagino a primeira forma de pagamento seria 7 anos. E Raquel, uma menina nova, que vai ter o privilégio, e ela sabe disso, o único que não sabe é Jacó, que ela vai se casar, provavelmente primeiro que sua irmã Leia, ou Lia, num ambiente que isso não era comum. E muito mais, quando Raquel passava na rua, ela lidava com um ambiente emocional tão gostoso de ser uma mulher tão valorizada, que tinha um cara 7 anos trabalhando para casar com ela. Ok? Então eu imagino a valorização, a postura de uma mulher que sabe que tem um cara trabalhando 7 anos de graça só para casar com ela. Eu não é? Isso devia ser algo que encheria o ego de qualquer mulher. Então eu imagino Raquelzinha nesse ambiente emocional, sonhando que ia se casar com seu amado, o homem que trabalhou 7 anos para casar. Eu não sei o que Labão fez no dia do casamento, que estava tudo preparado para
Jacó se casar com Raquel. E ele colocou Lia. Eu imagino a frustração das duas. Uma que foi avisada em cima da hora que ia casar, e outra que foi avisada em cima da hora que não ia casar. E o pior de tudo, ninguém falou nada com Jacó, certo? Esse é um exemplo claríssimo, certo? De que nós temos que entender que duas pessoas se unem muitas vezes oriundas de ambiente totalmente diferente. Porque quando Jacó vai reclamar com Labão, Labão disse: não, Jacó, deixa eu explicar a você. Aqui na nossa terra não se faz assim. A mais nova não casa primeiro que a mais velha. Ô irmão, mas tu teve 7 anos para falar isso comigo. No dia do casamento me deu essa dona que tem o olho para arquibancada, o outro para geral. É ou não é verdade? Uma dona bagunçada. Escute só. Mas o que eu quero que você entenda, não é disso que eu vou falar. Mas eu quero que você entenda que Jacó é filho de uma mulher sonhadora, certo? Durante muitos anos, José é filho de uma mulher sonhadora. Jacó colocou no coração de Raquel o sonho de se casar com um homem bom, com um homem que a amava, com um homem que a valorizava. Então eu imagino, depois que José nasceu, José é um dos últimos filhos de Jacó. Rubem, Simeão, Levi, Zacá, Zebulun, Gade, Azé, toda essa patota nasceu primeiro. E Raquelzinha sonhando em ser mãe. Ficou tão difícil o convívio dos dois que um dia Raquel olhou para Jacó e disse: me dá filho, senão eu morro. Deu um problema que quase deu separação. Jacó falou: sou eu, Deus para te dar filho? Filho eu estou fazendo na sua irmã e nas outras. Se tem alguém improdutivo aqui é você. Deu uma confusão danada. Não sei se tiveram que fazer um encontro de casais para não separar. Também não sou obrigado a saber tudo. Mas eu quero que você entenda que Raquel era uma mulher sonhar. E quando José nasceu, um povo que vivia extremamente ligado à tradição oral, eu imagino Raquel contando para José quem era ele. José, você é produto de um sonho que eu sonhei a minha vida inteira em ter você. Seu pai trabalhou 7 anos para casar comigo. Tá vendo aquela megera que tem um montão de filho? Ela não era para ser a mulher do Jacó, porque Jacó nem gostava dela. Ele me ama, aquela coisa toda. E eu imagino José crescendo num ambiente onde ele ouvia história de sonhos. Talvez isso nos faça entender porque ele é único numa família agora de 11, 10 homens e uma mulher que não sonha. O único a sonhar nessa família é José. E provavelmente porque ele é um sonhador, porque ele é filho de alguém que sonha, porque ele cresceu num ambiente onde se falava de sonhos. Sonhos vão fazer parte da história dele. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer uma coisa, meu filho: ande perto de gente sonhadora, ande perto de gente que pensa grande, de gente que quer ir longe, de gente que pode olhar para o impossível e dizer: o impossível vai se tornar possível, realidade. Saia de perto de gente pessimista que vai dizer que está tudo muito difícil, que não vai dar, não dá mais para segurar, explode coração. Sai de perto dessa gente, ok? Porque quando você anda com sonhador, sonhador é assim, ó. Quando você está contando seu sonho para um sonhador, por exemplo, a senhora quer casar com um homem alto, louro, rico, fiel, tudo isso que a senhora acha que vai achar. Aí a senhora cria essa expectativa. Se a senhora contar seu sonho para uma mulher sonhadora, a mulher sonhadora, ela fica assim, ó. O que é isso? Isso é comportamento de quem está aguardando você encerrar seu sonho. Porque assim que você encerrar o seu, ela fala o dela. É ou não é? Agora, não, peraí. Mas quando você conta seu sonho para quem não sonha, quando você termina de contar o semblante da pessoa, primeiro que ela fica assim, ó. Você vê na cara da pessoa que ela diz que esse homem não existe, que se existir não é pra tu, porque tu não merece, que você vai morrer solteiro. Sim ou não? Então deixa eu falar uma coisa pra você. Cuidado com quem você anda ou com quem você mantém perto de você, certo? O que eu tô vendo? Eu tô vendo um camarada que tá no meio de uma turminha que tem um comportamento incorreto, sim ou não?
mas a Bíblia diz: ensina o menino o caminho que ele deve andar, que ele vai crescer e não vai se desviar dele. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6. Busque conhecer a Deus, Jesus Cristo, leia e medite na Bíblia. Tenha uma vida de paz e abundância.